Bom, hoje, como vocês podem ver, Bruno Garcês está novamente conosco. O Bruno que é jornalista e é dono do Sudaca Brasil. Obrigado pelo convite, Isabel. Obrigado aí por participar mais uma vez do programa com vocês. Na última vez eu fui pé quente, né? Na verdade, eu assustei todo torcedor santista. Foi Mas mesmo. é porque eu tinha uma lógica, né? Eu imaginava a Liga de Quito um time adversário bem complicado. Mas vamos falar muito sobre técnico. Inclusive, no meu canal Sudaca Brasil, eu estou subindo em breve, estou subindo um vídeo com os melhores técnicos em 2020 da América do Sul, né? Tirando os brasileiros, neles eu coloco inclusive o Cuca, tá? Só para deixar bem claro, entre os técnicos brasileiros, mas eu falo muito bem dos outros técnicos do futebol sul-americano. E dizem que, assim, ele teve uma passagem pelo Independente, teve uma passagem agora pela Católica, né, vencedor do Campeonato Chileno, mas Independente é uma criação muito grande de dívidas, né, e isso parece que foi um perfil resolvido quando ele foi para a Católica e teve um time um pouco mais limitado em questão de contratação. Você acha que ele encontra algo parecido nesse Santos, visando esses últimos 2 trabalhos? Ele teve muita dificuldade na Católica nessa temporada, né? Alguns jogadores foram embora, Pinhares, alguns zagueiros também machucados, Taburuaga. Perdeu jogadores importantes no esquema durante a temporada e foi uma temporada desgastante para a Católica, que acabou disputando 3 torneios. O Campeonato Chileno, né, que é pontos corridos, disputou Libertadores, até fez alguns bons jogos, mas depois só eliminado. E teve a Sul-Americana, que para mim foi uma grande decepção. Eu achei que a Católica tinha até mais time que os outros que estavam lá enfrentando, mas acabou decepcionando num jogo decisivo contra o Vélez. Mas ele trabalhou com o que tinha, até exigiu, e até uma das grandes essa exigência dele, a exigência em ter contratações para ter um bom desempenho no futebol sul-americano, é um dos grandes pontos para ele sair da Católica. Quando ele ganhou o título contra a União La Calera, ele já saiu reclamando, temos que conversar, porque ele não tinha tanta certeza que teria, a diretoria estaria ajudando com relação a contratações. Mas o caso do Independiente foi um pouco diferente, distinto. Ele começou com pouco, usando muito a base do Independiente, e à medida que o time foi crescendo, evoluindo, foram vendendo jogadores e foi exigindo contratações para manter o mesmo nível que ele tinha antes. Mas aí nem todas as contratações foram boas, houve um desgaste com o grupo, uma coisa normal do futebol, e acabou trazendo. Ele saiu bem pela porta traseira do Independiente, e isso não foi muito bom, apesar de toda a identificação que ele tem com o torcedor dos Rojos, como ele é apaixonado pelo Independiente. Você via, teve um clássico contra o Racing que o Maximiliano Mesa faz um golaço pelo lado direito, e você tinha que ver o Ariel Roland chorando, igual a criança mesmo, depois do gol. É uma coisa maravilhosa, você vê a identificação que é tipo Independente. Mas esse trabalho na Católica tem mérito dele, mas ele já pegou uma base pronta, sabe, Isabel? Já pegou uma base que veio de 2 títulos, né? De 2 títulos, foi Salida, Saavedra, e conseguiu trazer um pouquinho, uma melhora, principalmente na saída de bola. Era um grande problema da Católica, a saída de bola do Ariel Roland tem mais qualidade. Desde o Defensa e Justiça, o Independiente e Católica, ele gosta de trabalhar isso. A saída de bola tem que ser boa, com qualidade e rápida. E por isso, talvez, os times deles tenham se destacado por esse contra-ataque e transição rápida de ataque, de defesa e ataque. E isso ele conseguiu melhorar na Católica. Depois acabou desgastando, porque foi uma temporada atípica para os cruzados lá no futebol chileno. E o que você acha que a gente pode unir o perfil do Roland com o perfil desse time atual do Santos? Sabendo, né, que estamos num transfer ban, que ele não vai poder contratar, ele tem essa plena noção. Acho que tudo que eu espero de um técnico é a humildade do Santos de falar e ser transparente na real situação do clube, né? Não temos como contratar, você vai ter que usar o que tem. Se manter esse time que tem agora aí, tem condições de fazer um bom trabalho. Como eu disse, ele trabalhou muito bem as categorias de base Ele trabalhou muito bem as categorias de base do Defensa e Justiça, trabalhou muito bem as categorias de base do Independiente. Na Católica não foi tanto assim. A Católica já vinha de uma base muito bem ajustada. Mas no Independiente ele trouxe muita gente que não estava sendo bem aproveitado nas bases. Então, o Rigoni, que hoje joga no futebol russo, o Ezequiel Barco, que destruiu na Sul-Americana naquela mesma temporada 2017. Então,
ele conseguiu tirar Fabrício Bustos, Alan Franco, jogadores de qualidade da base que ele deu confiança para esses caras. Eu acredito que ele vinha trabalhar muito bem a base do Santos, que nós todos já sabemos que tem qualidade. Se for bem trabalhada, pode sair um grande time dali. Eu acho que ele é o cara certo, nesse sentido, até melhor que o BKSS, para trabalhar a base. Ele é um cara que entende, conversa, não é igual o São Paulo, estou certinho, assim, né? Ele é mais boleiro também. Né? Ariel Roland já foi técnico de hockey feminino. Ariel Roland, ele foi em outro esporte. E ele tem uma certa empatia também com os jogadores. Então, eu vejo com bons olhos o Ariel Roland. Só tinha essa dúvida com relação à Católica, que ele já pegou um trabalho pronto. Né? Então, como avaliar um trabalho pronto já, que já está tudo pronto, já tem que só organizar. Houve os seus defeitos, os erros, mas acho que a Ariel Roland é uma boa escolha para o Santos, sim. Acho que pode dar certo aqui no futebol brasileiro. E em termos mais técnicos, em termos táticos, como joga esse time de Ariel Roland? Ele consegue deixar um time com um perfil dele, ou ele é uma pessoa que consegue mais se adaptar ao que ele tem, né? Pelas pesquisas, assim, falam que ele é realmente um técnico, como você disse, desde a saída de bola, um time mais ofensivo, tem até fatores parecidos com o time do Santos. Taticamente, como que joga Ariel Roland? O princípio dele é saída de bola qualificada, isso aí é uma tecla que ele bate todos os treinamentos, bateu isso muito no Chile, porque é uma filosofia diferente que ele vinha trabalhando no Independiente, e ataques, transições rápidas. Essa é uma vertente meio que vários técnicos argentinos têm utilizado, o Zubeldia, o Marinho Sosso, técnicos que transições rápidas. Então você faz um time bem compacto atrás, com transições com qualidade. Né? Aí ele vai precisar de jogadores rápidos. Então, se ele não tiver jogadores rápidos, ele vai tentar mais na pós de bola, como ele fez uma vez com o Defesa e Justiça em uma certa época, e também fez com o Independiente. Então, ele tem dos dois, sabe, Isabel? Ele se adapta ao elenco, mas se pedir para ele assim, qual é a sua tática para o jogo principal da final da Libertadores? É transições rápidas, um time bem compacto atrás e transições rápidas. Quando ele tem um time na mão, que eu já vi ele fazendo isso muito Independente, mais que na Católica, marcação alta. Ele conseguia fazer isso com um bom treinamento, mas muito bem qualificado. Vocês podem assistir, quem torcedor do Santos quer ver o auge do Independiente, são as semifinais, as quartas semifinais e finais da Sul-Americana 2017. Você vê o time do Ariel Roland muito bem ajustado, muito bem treinado e entendendo muito bem a filosofia que ele queria. Depois, nos outros anos, eu acho que o Independiente perdeu um pouquinho o fio da meada, mas ali está a cara do Ariel Roland. O jogo do Flamengo é um time que não deixou o Flamengo jogar na final, mas saía muito bem no contra-ataque e saía com qualidade. Acho que é isso a base do Ariel Roland. E ele vai exigir zagueiros com qualidade de saída de bola, viu? Isso pode ter certeza que ele vai exigir. Ou então, ele abre os zagueiros e coloca um volante para sair. O volante vai tomar a iniciativa de pensar esse jogo. Com o Luan Pérez, hoje eu vejo um crescimento do jogador nesse sentido de trabalho com a bola. Eu acho que pode ser possível. É claro que o Luan Pérez Veríssimo seria muito mais adequado, né? O Veríssimo aí que já está no Benfica. Hoje, olhando o Santos, né? Acabou de acontecer o jogo contra o Corinthians. Jogar com o Laércio ou com o Luiz Felipe, eu já não vejo, principalmente o Luiz Felipe, nessa transição que você fala. Nesse jogo rápido e na saída com a bola. E aí, colocando um volante ali para jogar entre eles, o Alisson não é esse tipo de cara que vai conseguir ter essa habilidade para ser. O Alisson hoje ele consegue muito bem, sendo uma ajuda na marcação, realmente tirando a bola, sendo um terceiro zagueiro, do que conseguindo propor o jogo. Não sei se jogando ao lado do Sandri, eventualmente possa acontecer algo nesse sentido que você está falando, de ideias e habilidades. Eu até pensaria no Jobson. Só que o torcedor realmente acho que teria muito receio, tem receio de colocar o Jobson na frente da zaga. Então eu acho que o Roland com certeza vai ter que entender o que ele tem no Santos. Essa é a grande dúvida. Na Católica agora tinha bons zagueiros. O Herta é um bom zagueiro, o Lanário é um bom zagueiro, tem boa saída de bola. Eles tinham um volante, que é o Saavedra, que, aliás, espetáculo de volante. Espetáculo mesmo, garoto tem 20, 21 anos de idade. Isso aí joga demais, vai jogar na Europa em breve. E na Independiente ele tinha o Alan Franco, ele tinha o Fabrício Bustos, que é o lateral direito de saída. Então, ele sempre trabalhou com peças boas de saída de bola, né?
goleiros bons, o Dituro, o goleiro do Independiente, o Campanha. Então, é um técnico que vai priorizar isso. Mas se tiver que se adaptar ao Santos, ele pode fazer aquela marcação alta e deixar o time mais espaçado, e aí ter que contar com a saída de bola o tempo inteiro. Mas não é muita dele, não. É time de transições rápidas e de qualidade. Acho que essa é a tecla do Ariel Roland. Está na testa dele, assim, ó, transições rápidas de qualidade. E sobre o ataque, né? Porque, por exemplo, a gente estava vendo muito, antes de ter a opção do Ariel Roland, existia a opção do Thiago Nunes, e os times do Thiago Nunes utilizavam muito o centroavante lá na frente, como ele utilizou o Marco Ruben, como ele utilizou depois o Bozelli, e o Santos não tem exatamente esse centroavante que fica lá na frente. O Caio Jorge, ele é um cara que volta muito. Como que, assim, o Ariel Roland pensa na questão do ataque? Porque hoje a gente, às vezes, joga com o Marinho, com o Lucas Braga, com o Soteldo de meio de campo, às vezes joga com o Soteldo de ponta, colocando o Lucas Braga de meio de campo e o Caio Jorge lá na frente. Você acha que ele montaria como o ataque? Como é a preferência, assim, né? Qual é a preferência e o que ele pode fazer no Santos, né? Olha, isso aí é uma boa pergunta, porque tanto na Independiente quanto na Católica, ele exigiu um atacante, um centroavante mesmo, matador. Tanto que no Independiente era uma disputa entre o Gigliotti e o Leandro Fernandes, que hoje está no Inter. Era a disputa entre os dois, um era mais rápido, o outro era mais goleador, mais forte, mas sempre tinha um centroavante. E na Católica não tinha um centroavante de confiança, assim, de matador. Né? Eles tinham, não fugiu o nome agora, mas é um garoto da base, mas eles não tinham tanta confiança nele. E aí ele foi lá e pediu o Zampedri. O Zampedri é um atacante argentino que jogou muito tempo no Atlético Tucumã, depois foi para o Rosário Central, e é um goleador. Tanto é que ele foi o goleador do Campeonato Chileno e foi o goleador da Católica nesse torneio. É um jogador que cabeceia muito bem, se posiciona muito bem, mas ele exigia esse centroavante. Até porque as saídas são rápidas pelos lados, ele utiliza muitas saídas rápidas pelos lados, tem que ter um cara lá na frente para concluir essas jogadas. Então, eu acho que aí ele vai encontrar uma dificuldade aqui, né? Ele vai precisar, ele vai exigir um atacante. Ou ele pega na base, ou eu não sei o que vai fazer, ou improvisar alguém, né? Mas normalmente ele utiliza esse centroavante, sim, viu, Isabel? Então, pensando no atual time do Santos, por exemplo, hoje a gente entrou, no jogo contra o Corinthians, entramos com o Marcos Leonardo, porque o Caio Jorge está fora do Brasileiro, e depois entrou como um substituto o Bruno. O Bruninho é um atacante, ele é um centroavante exatamente nesse perfil, ele é da base, ele ainda não tem essa massa, um baita centroavante, porém ele tem 1,92. Então ele é muito grande. E ele entra exatamente para essa bola, para a bola aérea e para cabecear. Então, eventualmente, assim, não podendo contratar, ele vai ter que utilizar o Bruno, o Marcos Leonardo ou o Caio Jorge. Até porque os últimos atacantes que vieram para o Santos, que a gente teve, tanto o Uribe quanto o Raniel, não deram certo. Tem contratações que eu acho que às vezes não dão certo aqui no Brasil, né? Mas às vezes, por isso que é interessante você pegar técnicos de fora. O Sampaoli mesmo é um cara que gostava, assim, queria trabalhar no Brasil para usar as peças brasileiras, para o estilo de jogo que ele queria. Então, não duvido nada que o Ariel Roland falou assim, não, eu acho que ele olhar para a base, ele olha muito para a base, não preocupa com isso. O Ariel Roland é até melhor que o BKSS nesse sentido, né? Eu acho que até melhor que o Thiago Nunes nesse sentido também, porque ele gosta de trabalhar a base, porque ele consegue formar o jogador do jeito que ele quer. Então ele pegou jogadores até que não eram tão acreditados no Independiente e fez eles jogarem muito mais. E por isso que eu gosto da filosofia dele. E ele é um cara bacana, uma pessoa legal, uma pessoa bacana de conviver. Isso faz muita diferença também na adaptação e que o grupo consiga comprar a ideia do Ariel Roland, que é um pouco distinta dos outros técnicos aqui. Eu gosto, é uma filosofia diferente. Eu só espero que não se desgaste e que se adapte rápido aqui, mas eu acho que ele vai utilizar bem essas peças, viu, Isabel? Não sei se os jogadores vão se adaptar ao estilo do Ariel Roland. Por isso eu falo assim, o Ariel Roland só me decepcionou um pouquinho nessa final contra o União La Calera, em que nas comemorações ele falou assim, temos ainda uma conversa pendente. Quer dizer, em vez de comemorar com os jogadores, o grupo lá, ele falou assim, não estou feliz aqui ainda não. Tá? Então achei
achei até a imprensa chilena até o criticou bastante na época, pô, não é hora de você fazer esse tipo de provocação, ou então de alerta à diretoria, negocia depois, né, não durante a comemoração, mas é uma boa pessoa, assim, pelo que as entrevistas que eu já vi, um cara inteligente, estudioso, né, e é uma boa pessoa, se dá muito bem com relação com os grupos. Mas como acontece no futebol, né, Isabel? Até o Cuca, que pode ser uma pessoa bacana, se desgasta com os jogadores, é uma coisa normal no futebol. Né? Eu já vi o Cuca desgastar com os jogadores aqui do Atlético, né? Na época boa dele, quando ele estava bombando aqui no Atlético, ele chegou lá, teve problemas com Ronaldinho Gaúcho, com o Jô, uma coisa normal no futebol. Então, eu só espero que o Ariel Roland entenda como é o futebol brasileiro. Exige muita boleiragem. O jogador brasileiro exige a boleiragem. Então, eu espero que ele também faça isso aqui no futebol brasileiro. Na Argentina, o Santos eu vou te falar uma boa. O Santos é maior que... Só não é maior que o São Paulo, porque os argentinos têm muita visão de São Paulo. Mas eles acham que o Santos é maior que... o Santos é maior que o Corinthians, é maior que o Palmeiras para eles. Isso aí não tem discussão para eles, não. Eles viram Pelé, a época maravilhosa do futebol argentino, eles também viram o Santos de Pelé. Então isso aí para eles é marcante. Eles têm certeza que o Ariel Roland faz coisa entre Santos e um Corinthians, ele vai escolher o Santos. Pode ter certeza, porque tem mais camisa, tem mais peso para eles. É uma excelente opção. Eu acho o Ariel Roland, ele precisava frequentar uma outra liga. Eu acho que ele frequentou uma outra liga agora no Chile. Então ele conseguiu ganhar um pouquinho mais de casca nesse sentido. Eu ainda duvidava dele em outros grandes clubes do futebol argentino. Ele fez um bom trabalho na Defesa e Justiça e fez um excelente trabalho no Independiente. Então, esperava outra liga, ele fez um bom trabalho, apesar de ter um grupo já pronto, mas é um técnico que eu gosto. Me agrada a filosofia, me agrada o jeito que ele lida com o trabalho, com os jogadores. Então, acho uma boa, sim, para o Santos. E, inclusive, nos meus vídeos do canal Sudaca Brasil, ele está entre os top 10 melhores aproveitamentos do futebol sul-americano e um dos melhores treineiros, como muita gente fala agora ultimamente, os melhores treineiros do futebol sul-americano em 2020. O Ariel Roland é uma boa pedida para o Santos e uma boa pedida para o futebol brasileiro. Eu acho que vai fazer bem para ele e vai fazer bem para o futebol brasileiro também. Bom, muito obrigada, Bruno. Vou deixar aqui embaixo o link do canal dele. E boa sorte para o Santos também. Tomara que o Ariel Roland realmente venha, né? Que tá esse vai, não vai. Espero que feche com o Santos, que faça uma boa temporada. Obrigada. Que isso. Obrigado a você, Isabel. E um abraço para todo mundo da torcida santista. Espero que dê muito certo aqui também.